livres para biocombustíveis deve acontecer gradualmente à medida que o país se prepara para participar de uma maneira competitiva no comércio livre. As nossas responsabilidades são criar também empregos e oportunidades comerciais. A nossa empresa tem planos para desenvolver uma indústria mais eficiente no México. A nossa será a primeira usina a ser construída no México em mais de 40 anos. Hoje, a nossa é a melhor em termos de conversão de energia solar e nenhum outro cultivo compete com o nosso. Nós cultivamos em climas tropicais e subtropicais. Nós temos o açúcar que pode produzir energia e alimentos para casas e indústrias. Agora buscamos parcerias com empresas de alta tecnologia para participarmos do desenvolvimento e do comércio em biotecnologia. Basicamente, o nosso melhor mercado é os Estados Unidos, sobretudo a Arizona e a Califórnia. Então, estamos nos preparando para entrar no negócio de energia também e seremos um dos principais players mexicanos nesse mercado livre e vamos defender, sim, um mercado livre. Muito obrigada por sua atenção. Obrigada, senhor Molina. Muito obrigada, senhor presidente, e meus agradecimentos ao Marcos, a Única, por ter me convidado para estar aqui hoje e participar nesse painel de especialistas. Eu não sou especialista nesse setor, mas eu já aprendi muito daquilo que eu ouvi dos outros palestrantes e isso vai me ajudar a explicar os slides que eu preparei para vocês hoje. Eu não vou me delongar muito para que nós possamos, então, passar para as perguntas da plateia. O primeiro ponto a fazer é algo muito simples. O objetivo da expansão do uso de biocombustíveis e abrir comércio e investimentos. Isso tem dois objetivos, como já foi mencionado pelos outros palestrantes. Primeiro, a segurança energética para lidar com a demanda cada vez maior para combustíveis para o sistema de transportes e também para apresentar alternativas viáveis aos gargalos de fornecimento que tem acontecido e essas demandas nos mercados de petróleo levaram à volatilidade dos preços do petróleo. O segundo objetivo é lidar com a política de gases de efeito estufa, ou seja, o objetivo é fazer com que os combustíveis usados no transporte sejam menos agressivos ao meio ambiente. Mas o grande desafio é quando se fala de todas as ambições e objetivos que foram discutidos aqui pelos outros palestrantes. Tudo isso pode ser distorcido através de tarifas e subsídios, especialmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Bom, esse slide aqui tem os dados básicos sobre as restrições principais aos biocombustíveis. E eu tenho certeza que todos vocês conhecem esses números. O que não está incluído aqui nesse slide, e talvez que seja mais importante, é que a produção também é afetada, a produção de biocombustíveis é afetada por outros subsídios agrícolas e energéticos. É aí que vem a dificuldade numa economia que lida com a política para etanol e biocombustíveis. Ou seja, quais são as perspectivas para que se possa lidar com esses subsídios agrícolas que criam essas distorções nas políticas agrícolas e energéticas? Bom, o progresso nessas áreas estão desaparecendo por duas razões. Primeiro, por causa
os obstáculos na rodada de Doha, que acredito que entrará em estado de hibernação ao longo desse ano, depois de anos de conversas e resultados nulos, e também o follow-up, ou seja, o acompanhamento inadequado pelos países membros do G20, dos quais o Brasil participa, ou seja, que na última cúpula que aconteceu em novembro, e tudo isso, ou seja, esse acompanhamento simplesmente parou, não existe. E isso poderia ser uma oportunidade perdida, porque se a rodada Doha entrar nesse estado de hibernação de fato, então todas aquelas esperanças e expectativas que haveria cortes substanciais nesses subsídios nos Estados Unidos e na União Europeia da ordem de 60% e 70%, que então restringiria de forma muito significativa os programas agrícolas americanos da União Europeia. E isso levaria a uma reestruturação desses programas no médio prazo. Isso simplesmente vai desaparecer. Então, não haverá restrições sobre as leis americanas e europeias para que lidem com essa reforma de subsídios, que essa reforma que seria tão importante para simplesmente abrir ou eliminar essas barreiras. E também muito importante manter essa disciplina fiscal e seria importante também para lidar com esses déficits fiscais que existem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Estamos vendo o impasse político nos Estados Unidos no momento, ou seja, isso me leva a ser um pouco mais pessimista do que o Bob quando se fala sobre as perspectivas para leis, especialmente tendo em vista que haverá uma eleição bastante difícil bastante difícil nos Estados Unidos. Esse gráfico mostra os mandatos para o maior uso de biocombustível, e os outros palestrantes falaram sobre isso. E esse slide mostra a projeção desse grande salto no uso de biocombustíveis, mas o grande problema aqui são as restrições em termos de infraestrutura, ou seja, aquilo que se relaciona ao blending, às misturas de distribuição, e tendo em vista o ambiente político, isso será um grande desafio. O BALP tem um trabalho muito duro pela frente, no sentido de se certificar que não haverá uma terceira linha nesse gráfico que nos leve à estaca zero. Bom, essa a tarefa do Bob, e eu sei que ele está tendo um trabalho bastante difícil em fazê-lo. E eu acredito que ele vai me contestar esse meu pessimismo. Bem, aqui a questão de biocombustíveis nos Estados Unidos é uma questão doméstica, claro, mas eu não vou entrar em mais detalhe, tendo em vista o pouco tempo que eu tenho. Será que chegou o tempo para uma reforma real? Eu acho que os outros palestrantes lhes deram as razões, porque agora é o momento certo de fazer as reformas, embora tenha esse ambiente político não muito favorável. Os créditos tarifários que são subsídios são bastante caros. Existem leis significativas que o Bob mencionou que funcionariam a médio prazo e levariam a uma política muito mais acomodada no que se refere a biocombustíveis, mas eu tenho medo que isso simplesmente vai ser ignorado, tendo em vista a próxima campanha eleitoral. Ou seja, os candidatos tentarão alavancar tudo isso entre os eleitores, mas então talvez terá umas incertezas contínuas no que se refere a essas políticas. E eu acredito que esse clima de incerteza continuará pelo menos um ano e meio. Bom, o que o futuro nos apresenta? Certamente durante a cúpula os Estados Unidos e Brasil houve um compromisso político renovado para que se possa investir, para que se possa aumentar investimentos regionais em biocombustíveis. Isso de um ponto de vista estratégico, tendo em vista que o processo multilateral está acabando, eu acho que nós temos que examinar iniciativas bilaterais e regionais para que esse processo continue e estabelecer uma linha base para iniciativas multilaterais mais extensas que poderiam ser estendidas a outros mercados à medida que o Brasil, a União Europeia e os Estados Unidos continuam a busca para a expansão desses mercados.
e sua entrada em outros mercados globais. Apesar dessa parada das negociações da rodada de Doha, houve um interesse substancial em, pelo menos, pegar parte daquelas negociações onde houve uma tentativa de eliminar tarifas em produtos ambientais, e que incluiria o etanol ou biocombustíveis, e para que se possa realizar e executar isso, teríamos que ter esses acordos bilaterais. Faria sentido para os Estados Unidos e a União Europeia e o Brasil, faria sentido que esses três mercados pensassem sobre como ter um pacto tripartite de biocombustíveis, ou seja, isso levaria a uma redução dos subsídios e das tarifas, e isso poderia talvez oferecer uma linha base para, então, revigorar outros esforços bilaterais e regionais. Mas isso talvez seria um passo para que se possa lidar com aquele questão mais ampla, ou seja, se nós podemos usar esses biocombustíveis para estabelecer acordos regionais e multilateralizá-los. Os Estados Unidos, a Europa e o Brasil seriam grandes ganhadores se isso acontecesse, e aí poderiam então reduzir as distorções que tanto prejudicam investimentos e o comércio livre. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos para a segunda parte dessa plenária, que são as perguntas, aos nossos palestrantes. Então, por favor, temos aqui as perguntas. Eu já tenho duas perguntas. A primeira, a Geraldine, do Sr. Weber Pimenta. Geraldine, como que novos mercados internacionais fazer com que a margem do etanol brasileiro cresça ou aumente? O Brasil é o principal exportador de etanol no mundo. Talvez este ano os Estados Unidos sejam o maior exportador, mas até o ano passado o Brasil sim era o maior exportador de etanol no mundo. E isso é parte importante no setor de etanol. As exportações ajudam a reduzir a volatilidade, e há algo em muitos mercados agora, talvez nos Estados Unidos e na União Europeia, que aumentarão a margem o crescimento das margens no etanol, a redução das emissões de gases de efeito estufa. Nesses mercados há cada vez mais um premium, há um preço maior para aqueles biocombustíveis que são mais eficientes. Nos Estados Unidos há um mandato já para isso, e na União Europeia também há mecanismos através da diretiva de qualidade de biocombustíveis e assim por diante, para chegarmos àquela meta de 6% de redução na Europa. Hoje não há dúvida de que o etanol de cana-de-açúcar é o biocombustível comercialmente viável que mais reduz as emissões de carbono. Há um grande espaço para o crescimento da indústria de etanol nos mercados no estrangeiro. Duas perguntas para você agora. A primeira pergunta vem de João Velasco. A EPA vai ter políticas para fazer avançar outros biocombustíveis quando o suprimento de celulose é insuficiente? Take a look at the second one. You can answer both together, please. Você pode responder as duas ao mesmo tempo, por favor. A segunda pergunta é... Estou ficando velho. Em preparação para a eleição presidencial de 2014, muitos